Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 0, Santos 1, merecido. Vitória que não teve qualidade para conseguir jogar no primeiro tempo. Aliás, mais um primeiro tempo ruim do Vitória, o que vem virando rotina. A gente vem vendo Vitória fazendo primeiros tempos muito ruins. E diferente dos outros momentos, assim como foi no Bavi, também não conseguiu correr atrás no segundo tempo. No Bavi ele empata com um a mais, o que já havia sido uma vergonha. Mas o Vitória chega aqui no Barradão no segundo tempo, tem uma cabeçada na bola parada e uma bola de Léo Pereira no cruzamento na área. E só. Muito pouco. E o Vitória hoje, eu digo assim, sem a menor dúvida, está entre os 4 piores do campeonato, Paulo, e eu digo mais uma vez, com todo o merecimento do mundo, porque você tem um clássico com um a mais desde os 3 minutos do primeiro tempo e você consegue sair atrás do placar 2 vezes. Você tem um Santos que começa com o Neymar no banco, que não vencia há quantos jogos? 6 jogos? 7 jogos? O Santos que não vencia... Acho que era nos últimos 8 jogos venceu um. Venceu um. O Santos que havia apenas vencido um jogo. Chega aqui no Barradão, vence e de forma justa. É porque o Vitória hoje está na zona de rebaixamento, Paulo, com muito mérito. E hoje, muito na conta do seu Thiago Carpini, Paulo. Exatamente, né? Hoje, Carpini foi o principal responsável pelo tropeço no Barradão. Muita gente vai querer se apegar ao fato de Gabriel Brazão ter feito 3, 4 defesas e tal, pra falar que o time foi bem, produziu, mas o goleiro foi muito bem. Aí vão tentar se apegar também ao fato de Renato Kaiser perder um gol sem goleiro no primeiro tempo de cabeça, mas o fato é que Carpini escalou o time de forma equivocada, mudou de forma equivocada, terminou o jogo com 6 atacantes em campo e o time dele teve a bafa de bola parada. Se você tirar, e não estamos demonizando ou desmerecendo, porque é uma fase do jogo e é muito importante tão quanto as outras, só que existem várias outras formas também. Se você tirar a bola parada ofensiva do Vitória na Série A, sobra muita pouca coisa. Tira aí a bola parada ofensiva do Vitória na Série A e veja que tem muitos e muitos jogos onde, óbvio, a tomada de decisão individual acabou prejudicando, mas em muitos jogos onde o Vitória falta ideias, principalmente, a gente vai bater na tecla novamente. Primeiro tempo, o Santos gerou dobra e igualdade / superioridade numérica no lado do campo todas as vezes e o Vitória não sabia o que fazer com a bola. A gente tinha Jamerson, Ronaldo e Osvaldo tentando um triangular com pouca verticalidade, com pouca objetividade, com pouca presença no último terço, porque estava engessado na igualdade numérica. Íamos pro lado direito, o Baralhas não conseguia apoiar, a gente tinha o Mosquito e Mateuzinho em inferioridade numérica, a gente via a Vitória fazer bola para trás, ou cruzamentos que atravessavam a área praticamente inteira. Então, a gente falta ideias também. Hoje foi mais um jogo ruim do Vitória, coletivamente falando. O Santos fez 15 minutos, onde de fato, se o Vitória... A gente pode falar, o que funcionou bem hoje foi a marcação-pressão. Vitória, quando pressionou o Santos em bloco alto, no primeiro tempo principalmente, até os 25 minutos, o Vitória realmente forçou muitos erros do Santos. Só que, depois desse período de pressão, quando o Santos teve o Vitória com bloco mais baixo, em tese é pra gente se proteger mais quando tiver mais recuado, não foi o que aconteceu. O Vitória deu muito espaço, o lado direito do Vitória completamente exposto e vulnerável por um Baralhas que... defensivamente falando, não conseguiu entregar o que talvez Carpini esperava que ele fosse entregar, porque o torcedor do Vitória já imaginava que ele teria dificuldade. E o Guilherme e o Souza destruíram o lado direito do Vitória, composto por Baralhas e Gustavo Mosquito. Um erro crucial de Thiago Carpini que custou a derrota de hoje. E aí, a gente teve um Santos que melhora na partida, passa a explorar ainda mais esse lado do Vitória vulnerável, passa a chegar no último terço. O Guilherme teve uma bola que acabou perdendo e o Vitória, a principal chance do Vitória foi através da bola parada. No escanteio curto, Osvaldo dá um balão de fora da área, um chutaço, Brazão faz defesa e Kaiser perde um gol praticamente, né, sem goleiro. E aí a gente tem depois a jogada bate e rebate, sobra pra Kaiser, que emenda também o chute, porque jogada trabalhada e construída não teve. Hoje a gente fala que o Vitória precisava de um 9 pra conseguir fazer gols, porque chegava a bola no 9, hoje não chegou. Hoje o Vitória não produziu o camisa 9. Kaiser teve uma bola que ele brigou, ganhou e chutou, e um rebote na pequena área, porque o Vitória não conseguiu trazer uma bola limpa pra Renato Kaiser no jogo, uma sequer. Ele teve a bola que ele perdeu e tem que ser cobrado pelo gol que ele perdeu, mas de um rebote, onde é mais o oportunismo dele, e uma bola que ele mesmo briga, ele mesmo ganha, ele mesmo chuta fora da área. Então hoje faltaram muitas ideias sim. Vitória volta pro segundo tempo e é o Santos que volta melhor. O Vitória teve que fazer ali 2 alterações, porque o Santos está muito mais próximo do gol do que o Vitória. E, mais uma vez, o Vitória praticamente termina o jogo com
a principal jogada do adversário notória era aproximar curto, associar, triangular e tentar acelerar no lado oposto ou nas costas do Baralhas. E funcionou o jogo inteiro. Por sua vez, o Vitória coloca o Pereira, coloca Janderson, coloca Lucas Braga, coloca Eric, coloca tudo que ele poderia colocar no jogo. E a gente tem um jogo pobre do Vitória, com muitos cruzamentos na área, onde num desses, na sobra, Léo Pereira poderia fazer o gol de esquerda, e depois outra bola parada que Lucas Alda cabeceia e Brazão faz uma boa defesa, mas muito pouco para um time que tá desesperado, muito pouco para um time que tá 3 meses sem ser um time minimamente confiável. Não tô pedindo para massacrar a Série A, tô pedindo para ser minimamente confiável. E aí, agora, Carpini tá, na minha concepção, no pior momento dele com a camisa do Vitória, e começo a me questionar se ele tem condições ou se vai conseguir dar a volta por cima, porque ele tem 3 meses tentando de tudo um pouco e não consegue fazer o Vitória ser um time constante. A título de curiosidade, Carpini sempre fala que o que passou, passou, mas ano passado era uma campanha de recuperação. Ele falou muito isso, né? Carpini pagou com a língua esse ano, quando falou que o Náutico era melhor que o Boston River, e ele perdeu pro Cerro Largo no Barradão, que havia ganhado do Boston River. Ele pagou com a língua quando ele falou que o Bahia talvez perdesse a chance de matar na Fonte e não foi campeão no Barradão. E agora ele tá pagando a língua pela 3ª vez, sabe por quê? Porque hoje, com a derrota para o Santos, o Vitória alcança a mesma pontuação do ano passado com o mesmo Thiago Carpini. São 9 pontos em 10 jogos, com 2 vitórias, a mesma quantidade de vitórias de 2025, 3 empates e 5 derrotas. Rigorosamente a mesma campanha. A Vitória perdeu 5, empatou 3, que foi Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro, e perdeu 5. Então olha só, Carpini, hoje a língua é o chicote da alma, irmão. Você tá falando demais. Tem que baixar a sua bola. E a gente sempre falou nos melhores momentos: baixa a bola, fique na sua. Você tá falando demais. E hoje ele chega, Paulo, a mesma pontuação do ano passado. Só que tem um detalhe: no ano passado, com essa pontuação, ele tava fora da zona. Neste ano, com a mesma pontuação, ele está dentro da zona de rebaixamento. É um Vitória, Paulo, que eu confesso que a gente falou internamente, eu e Paulo aqui, a gente falou internamente que naquele momento a gente não teria demitido o Carpini, e a gente falou sobre isso, mas a gente também, Paulo, deixou bem claro que a nossa opinião, ela não é algo fixo. E eu ainda falei aqui, galera, foi antes do jogo contra o Vasco, se eu não me engano. A gente falou, galera, eu e Paulo, a gente tem um limite aqui. O jogo de hoje era um dos limites. O jogo de hoje era o jogo de 3 pontos. Não foi. Então, se a gente tinha um limite com o Thiago Carpini, e eu lembro que foi antes do Defensa e Justiça, era pra ganhar minha conta, agora eu posso falar que já passou, era ganhar do Defensa, ganhar do Cerro Largo, e aí veio o que acontecia contra a Católica. Já não ganhou do Defensa, apesar de ter sido muito mais individual. Na minha conta, era empatar com o Ceará, ganhar do Vasco, o que ocorrer no Clássico, porque Clássico é Clássico, tudo pode acontecer, e ganhar hoje. Então, em qualquer uma das duas contas, qualquer conta que a gente fizesse, Thiago Carpini, ele... Concordo com o Paulo. Ele, em muitos momentos, Paulo, ele oscila. Em alguns momentos, Thiago Carpini tem bons momentos, como foi contra o Vasco, por exemplo, onde Thiago Carpini realmente foi determinante na virada, mas ele oscila, ele vai para um Bavi, ele empata, e aí por qualidade individual, de fato, o time dele não faz o segundo, porém o primeiro tempo dele foi ruim. Hoje, ele começa e espera quase 80 minutos para entender que o volante dele improvisado não estava funcionando. Então, Carpini, eu disse depois do jogo contra foi até que a gente ganhou, foi contra o Vasco. Falei, é uma vitória, a gente não vai se empolgar. Carpini foi importante hoje, mas na minha conta era vencer. Porém, contudo, todavia, entretanto, agora ele está devendo. Eu tô falando nem de desempenho, eu tô falando de número. Ele está devendo, porque a minha conta era empatar Ceará e ganhar hoje. Perdeu os dois. E hoje tá na zona, Paulo, de forma merecida. Exatamente. 2 coisas que eu quero pontuar. Primeiro, o enfraquecimento do Vitória no Barradão, né? O Vitória perdeu 3 jogos dentro de casa já. Das 5 derrotas que a gente teve, 3 foram dentro de casa. A gente perdeu para a equipe do Flamengo, a gente perdeu para a equipe do Santos e perdeu para a equipe de quem, meu Deus? Que a gente perdeu no Barradão? Flamengo. E outro ponto. Tava olhando aqui o retrospecto. Os últimos 17 jogos do Vitória, a gente só tem 3 vitórias. Os últimos 17 jogos são 3 vitórias, o que equivale a 30% de aproveitamento. Isso, 17 jogos, no futebol brasileiro dá cerca de 2 meses e meio. Nenhum treinador do futebol brasileiro se sustenta com 30% de aproveitamento em 2 meses e meio.
Nenhum treinador de futebol brasileiro se sustenta com 3 vitórias em 17 jogos. O único que acontece isso é Carpini no Vitória. Porque nenhum outro. A gente é um suco de moer treinador. E aí é que tá. A paciência da diretoria com o Carpini é independente do que aconteça, porque o pior já está acontecendo. A gente só venceu 3 em 17. Você sabe o que é 17 jogos e só vencer 3 jogos? Então, eu acho que isso é um ponto não de pedir a demissão, cravar a demissão logo agora, porque a gente tem que ver o que é que vai acontecer. A gente tem que ver também como é que vai ser o time nessa janela de transferências. Mas o fato é, se a gente for por números, o desempenho e o retrospecto ao Carpini nos últimos 2 meses e meio para 3 meses são pavorosos. Pavorosos mesmo. 3 vitórias nos últimos 17 jogos. Estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Passando perrengue para se classificar num grupo mais acessível. Agora eu posso falar, para não parecer de arrogante, o Vitória está num dos grupos mais acessíveis de um brasileiro no Brasileirão. Está passando sufoco. Vai ter que vencer Quito, vai ter que torcer para uma combinação de resultado, caso não consiga vencer, para passar na Sul-Americana. Então, é realmente um ponto de análise e avaliação. Eu falo também por que um ponto de análise e avaliação? Porque a pausa está chegando. E vai ser uma decisão crucial saber se é Carpini que vai comandar essa pausa de 30 dias ou se vai ter que ser uma troca de treinador. Porque a pausa tá chegando e a gente passou já vários momentos do Vitória onde tinha pausa assim, a gente não tomava decisões tão ruins. Aí, ou vai ser realmente consolidado que Carpini é o treinador até dezembro, independente do que aconteça, porque se for assim, vai ter que contratar, seu Fábio Mota, não é 3 peças não. Você tem que contratar mais da metade de um time. Você tem 7 a 8 contratações pra fazer e muitas dispensas pra fazer esse Sport Clube Vitória. Se você quiser competir e se você ainda quiser apostar no Thiago Carpini. Porque senão vai ter que ir atrás de um treinador e vai ter que ir atrás também de vários reforços. Porque independentemente, se você chegar à conclusão que precisa de uma troca, não pense que o elenco ainda é o supra-sumo pra essa Série A, não. Vai precisar também de muita contratação. Hoje, 25 de maio, minha sensação com o Carpini é: vou viver de espasmos. Ele vai muito bem em um jogo e ele vai errar no jogo seguinte. E ele vai resolver no próximo jogo, ele vai ser determinante. E ele vai errar de novo no jogo seguinte. Eu entendo que nossa... Eu vou além, acho que a oscilação dele é muito mais pra baixo do que pra baixo do que pra cima. Pega o Vasco, jogo realmente de muito individual, poder dele. Ponto fora da curva. Ganhou do Cerro Largo jogando mal. Jogando muito mal contra o Cerro Largo. Lá. Perdeu pro Bahia jogando muito mal. Perdeu pro Ceará sendo engolido pelo Ceará. Perdeu pro Juventude sendo engolido pelo Juventude. Engolido pelo Ceará no segundo tempo, o Juventude jogo todo. Perdeu pro... E olha que pra mim teve vários problemas ruins do Vitória no primeiro tempo também. Empatou contra o Grêmio sem merecer ganhar? Sem merecer ganhar. Perdeu pro Flamengo sendo amassado no primeiro tempo. Só faltou tomar gol. Que foi amassado no primeiro tempo. Aí tem uma melhora, poderia ter. Então, se a gente observar, até os pontos que o Carpini está decidindo, está sendo fora da curva. Muito mais fora da curva. E assim, o fato, Paulo, é que nossa campanha vai ter que sair de recuperação de novo, né? De novo. Você demitiria? Eu tenho um adendo, Paulo. Você falou da pausa de 30 dias, né? Eu pensaria antes, porque do Corinthians pro Cruzeiro tem 13 dias. Eu não pensei... Se não for pra demitir, tá? Tô falando se não for pra demitir. Não tem que esperar esses 30 dias, não. Porque, vamos ser sinceros, eu tô começando a cogitar a demissão por um motivo simples. Você concorda que ficar de fora da Sul-Americana é normal? Concorda? A gente empata na altitude e o Defensa dá 3-0 no Cerro Largo. Você concorda que é perfeitamente possível? Concorda? Perfeitamente possível. Você concorda que é perfeitamente possível a gente perder pro Corinthians em Itaquera? É o mais natural, certo? Do Corinthians para o Cruzeiro são 12 dias. Eu vou além. O mais normal possível é a gente perder pontos em 5 jogos seguidos. Quais são? Diga aí. A gente pega Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Botafogo e Rio Bragantino. Se a gente perder pontos nesses 5, é algo completamente aí plausível de acontecer. Aí, hoje, o meu ponto principal para demissão de Carpini, e assim, a gente sempre falou muito sobre ideias aqui, a gente sempre falou muito aqui que o time tinha ideias, que o time era organizado, mas sabe o que é que tá me lembrando, Paulo? Tá me lembrando, em determinado ponto você vai entender o que eu tô falando, o trabalho de Condé, quando o trabalho de Condé começou a esvair coletivamente. Tá me lembrando o Carpini do São Paulo. Começou a esvair. O time começou a ou não executar bem as ideias e, pasmem, se o time não executa bem as ideias, é culpa do treinador também. Não caiam nesse argumento de Carpini que a gente passa as ideias, mas depende dos atletas, porque se o treinador não consegue no dia a dia passar o que ele quer, a responsabilidade é dele. Se eu sou formado em comunicação e eu tô falando aqui pra pessoas que têm um nível de entendimento justo, um nível de entendimento bom, e as pessoas não entendem o que eu tô falando, em alguns casos a responsabilidade também é minha. Porque eu tenho que entender que eu tenho que me fazer ser claro.
E se Carpini tá nas ideias, tá tentando passar e os jogadores não conseguem executar, ou ele não entende que os atletas não conseguem executar as ideias da forma que ele quer, ou ele está insistindo em algo que não vai andar. Eu mandei aqui para Thiago Luiz, que vai ser o repórter do canto, a respeito da pontuação, tá? Pedi para Thiago perguntar. Carpini, boa noite. A campanha de 2025 é a mesma de 2024, 9 pontos. Como você enxerga, já que muitas vezes você fala do ano passado como campanha de recuperação, e agora a pontuação é a mesma. O que dizer para o torcedor? A pergunta vai ser essa, porque a gente chegou, e eu repito, o Carpini paga demais com a língua, porque no final das contas ele mais uma vez falava que estava melhor. Eu nem sei se é bom perguntar isso, porque eu sei exatamente o que ele vai responder. O quê? Ele vai falar, mas a campanha ainda é melhor do que a do antigo treinador. Inacreditável. Ele Ele acaba Ele vai com falar, tudo. eu fiz 9 pontos de recuperação e eu fiz 9 pontos agora. Então, tá melhor do que estava no ano passado. Inacreditável. Eu tenho dúvida que ele vai falar isso. Eu não Porque duvido. ele fala, só foi 9 pontos que eu tava aqui. Mas tem que perguntar isso pra ver o que, é que ele vai falar. Então assim, Paulo, voltando. A minha sensação é que o time tá esvaindo. E aí eu tenho que ser justo. Contra o Náutico, quando eles fizeram tudo que a gente já falou aqui, tirou o nosso lado, a gente não conseguiu triangular, a gente falou que o Vitória foi extremamente limitado das ideias, e eu tenho que ser justo, Paulo. A gente falou o seguinte, que esse... Foi mal, tô agoniado! Que esse jogo do Náutico seja, independente do que tenha acontecido de resultado, mas ideias, a gente falou aqui, o jogo do Náutico é um jogo que demonstra tudo que a gente vem falando nessa invencibilidade que aconteceu contra o Náutico. Seja um norte para corrigir os problemas, porque aquele jogo foi um suco de todos os problemas, a bola parada defensiva, a transição defensiva, a pobreza de ideias quando tiravam o nosso lado, não conseguia triangular. Hoje, 25 de maio, a mesma coisa. E não é só peça não, porque eu acho, Paulo, de verdade, que tá na hora de não esperar mais, porque as ideias estão se esvaindo, velho. As ideias estão se esvaindo, o trabalho está ruindo, então hoje, pela primeira vez, tá? É um ano o Carpini tá aqui, mais de um ano que Carpini tá aqui. Quando ele teve 7 derrotas e 8 jogos ano passado, eu não pedia demissão. Quando ele tava mal esse ano, eu não pedia demissão, mas hoje, pela primeira vez, eu acho que tem que cair. Porque as ideias estão se esvaindo e não é só individual. Ele, pra mim, a palavra é essa, Paulo. Pra mim, ele perdeu a mão, velho. Não sei você. Eu ia utilizar, inclusive, outro termo. Pra mim, me parece que Carpini está desesperado. Ele está desesperado. Parece-me que ele entende a pressão que está tendo, está desesperado para dar a volta por cima. Isso tá fazendo ele cometer até loucuras, como optar por Carlos Eduardo, Baralhas, Lucas Braga, posição lateral direita, e como terminar em campo com 6 atacantes, pô. Vocês têm ideia que a gente terminou o jogo com 6 atacantes em campo? Baralhas lateral, Carlos Eduardo lateral, Lucas Braga. A gente terminou com Mateuzinho e Eric por dentro, Léo Pereira, Lucas Braga, Janderson e Renato Kaiser. E aí, gente, com todo carinho, quando um treinador faz substituições onde ele entope o time de atacante, também é uma das formas de você mostrar que não tem ideias pra fazer outra coisa. Você começa a povoar a área, você começa... Morreu com uma na mão. Morreu com uma na mão também... É isso aí, eu nem critico o jogo dele, porque não tinha nenhum jogador hoje com capacidade de, me perdoe, de mudar o jogo. Nenhum. Não era o Eduardo que ia fazer, nem ninguém tava no banco que seria capaz de fazer isso. Ele botou 6 atacantes ao ponto de não tinha nem o que mudar mais, porque ele mudou tudo que ele poderia mudar. Tudo. Ele ia tirar aqui um zagueiro pra botar o atacante agora. Não tinha nem mais o que ele fazer. Então ele tá desesperado e algumas decisões dele já é de quem tá perdendo a mão em alguns pontos. Hoje ele passa um recado muito grave em não colocar Claudinho em nenhum container na lateral direita, mesmo o Santos estando no final do jogo, terminando em bloco baixo. Ele não coloca Claudinho no jogo, prefere improvisar o Lucas Braga, prefere colocar jogadores ali, né? Tem o Mateuzinho que tá baixo, ele nas coletivas expõe muito alguns jogadores em alguns momentos. Quero ver como é que vai ser essa dele hoje. Eu tenho certeza que ele vai falar que o goleiro do Santos é o melhor em campo, que ele vai inventar, né? Ele vai começar a falar. A gente criou pra ganhar o jogo, só que pegou um goleiro que tava numa noite muito inspirada e tal. Dificilmente eu acho que ele vai admitir que não foi um bom jogo do Vitória. Dificilmente, eu acho. Pra quem tá falando da coletiva, a gente já mandou a pergunta pra Thiago, que vai representar o canto hoje. E ele vai fazer a pergunta na coletiva, tá, galera? Então, é complicado. Pra mim, hoje, eu acho que isso não tem que esperar mais. No banheiro aqui que eu tô Tá apertado. de boa. Deixa eu acabar o corte do jogo aqui, Paulo, rapidinho. Você que tá assistindo o corte, deixa o like, compartilha, deixa aí sua opinião e já adianto, tá? O principal ponto hoje da demissão de Carpini, que eu tô vendo a galera no chat, beleza, mas quem viria?
É um fato, é uma dúvida que a gente tem. Meu microfone tá falando, peraí, pronto. É uma dúvida que a gente tem. Mas ano passado a gente falou, ó, se for pra demitir Condé, traria Carpini, deu certo. Hoje, de fato, eu teria que parar pra analisar o mercado e é uma justificativa válida de quem não demitiria por conta do mercado. É verdade, vocês estão certos, porque de fato tem que parar pra pensar. Só que, ao mesmo tempo, eu concordo com isso, só que a minha sensação hoje, tá? Hoje, dia 25 de maio, a gente fala de ideia, fala de triangulação, bloco alto, médio, baixo. Minha sensação é que esvaiu. Minha sensação é que quando a gente sai atrás do placar, a gente fica jogando bola na área. E vamos fazer um exercício aqui. O Vitória saiu atrás de todos os jogos no Barradão na Série A, à exceção do Fortaleza. Se você parar pra pensar, Vitória saiu atrás contra o Grêmio, empatou na bola parada. Vitória saiu atrás contra o Flamengo, empatou no chute fora de Rato, mérito de Rato. Vitória saiu atrás contra... Quem foi mais, gente, que jogou aqui no Barradão? Contra o Vasco e virou porque tinha que virar. Então, de fato, a gente hoje tem oscilação. Mas eu não posso falar de Carpini sem deixar de falar de Fábio Mota. Eu falei aqui, a galera gosta de criticar a gente em muitos pontos, mas eu falei aqui que existe um limite para voto de confiança. Quando você está no seu trabalho e o cara chega e faz um bom trabalho, é normal que ele queira trazer um funcionário que ele confie, é natural. Mas isso não significa que você vai deixar ele trazer quem ele quiser. Por exemplo, Bruno Xavier trabalhou com Carpini. Bruno Xavier não deve ficar no meio do ano. Tudo bem, beleza. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, vinha de uma Série B boa, era uma aposta para o Campeonato Baiano, trabalhou com Carpini, Carpini confia no cara, beleza. O que a gente falou quando o Thiaguinho foi, não faz sentido. Não faz sentido o Thiaguinho vir. E hoje, 25 de maio, a gente não teve nenhum volante no banco porque o Thiaguinho já se picou. Então a gente começa a voltar algumas coisas que a gente falou, que foi, inclusive, o seguinte. De verdade, a gente falou que não existia uma carta branca dessa forma e que Carpini era muito pouco cobrado. Hoje, pra mim, a demissão é mais do que justa, mas tem a questão do mercado, né, Paulo? E pra quem tá falando besteira no chat, é normal, tá todo mundo puto. Aí já estão falando que é um movimento coordenado com a direção. Se é um movimento coordenado com a direção, eu quero deixar bem claro que se for pra demitir Carpini, Maneca tem que ser no mínimo avaliado também, tá? Se é pra demitir Carpini, Fábio Mota tem que botar a cara e fazer uma coletiva como ele fez, anunciando algumas saídas. Porque se vocês ficam pensando besteira na hora que as coisas estão acontecendo, saibam que se esse movimento é coordenado, que eu quero que Maneca também seja no mínimo, avaliado. No mínimo, avaliado pra esse meio do ano. E que Fábio Mota pare de falar demais e acerte na montagem do elenco que ele errou de novo, porque a sensação é que é tentativa e erro. A sensação é que no Vitória é tentativa e erro. Então, se você acha que a gente tem alguma coisa com a diretoria, saiba que eu quero o Carpini caia. Por mim, Maneca, se for no bolo também, voltar a ser gerente, não me incomoda. Algo que a gente sempre falou, que precisava de um diretor do lado dele. E que Fábio Mota fale menos e acerte no futebol e não delegue tanto, porque ele delegou demais, Paulo. Exatamente. Eu acho também que a gente não pode ficar se apegando a não ter mercado, porque a gente fala não tem mercado e todo mundo traz os piores nomes do mercado. Traz Dunga, Vanderlei Luxemburgo, mas tem também treinador competente no mercado. Você tem o Ramon Dias, que faz um trabalho para emergente muito bom, salvou um Vasco e um Corinthians de rebaixamento seguidamente. Você tem ali um Pesolano, que é um treinador em ascensão muito bom. Você tem Ramon Dias, Pesolano, você tem Thiago Nunes, está no mercado agora, se encaixa, mas também não vem de trabalho tão bom assim, caiu na Laú. Você tem a opção do Pedro Caixinha, que caiu no Santos, mas fez um ótimo trabalho, foi no Cuiabá, não foi? Não, Pedro Caixinha no RB. Foi, no Rio Bragantino, perdão. Fez um ótimo trabalho. Então, se a gente ficasse honesta também, ano passado eu me lembro que o que falava de Carpini é que não ia salvar a vitória do rebaixamento, porque a gente estava trocando o campeão da Série B para o treinador que foi vice dele. Muita gente falava isso com o Thiago Carpini. Ah, vai trazer um treinador que é inferior a Léo Condé, porque foi vice para Léo Condé. E nessa a gente apostou no Thiago Carpini, que era um treinador em ascensão também, e nos salvou. Então acho que a gente se apegar a toda hora, não tem mercado, não sei também se é bem assim. Não sei também se o mercado já foi mais ruim do que é hoje. Pronto, agora eu vou encerrar aqui o corte, vamos continuar a live.